E aí, pessoal? Salve, turma Tupi! Oi, gente. Esse vídeo é para dar um oi. Hoje é oficialmente nosso primeiro dia de aula, então eu queria começar dando as boas-vindas para essa retomada. Dizer que eu tô feliz da gente se reencontrar, que a gente, por conta desse contexto, teve que mudar o plano inicial, mas continua sendo um plano bom. Então, deixo aqui também a minha mensagem de proatividade, de empenho, de trabalho, de seguir, né? A gente tem que se manter otimista. E eu fico feliz da gente estar retomando. Então eu mando esse vídeo para 2 pontos. As boas-vindas da retomada e apresentar um pouco essa estrutura que eu pensei para que a gente possa conversando e se ajeitando e vendo as necessidades, né, particulares, enfim. Então, eu pensei, vocês já receberam, inclusive, né? Eu coloquei no Moodle e mandei para vocês. Então, o que eu coloquei no Moodle? Eu coloquei a bibliografia que, por conta desse contexto, inclui não só textos que a gente vai ler, como vídeos, imagens de peças também que eu vou postando ao longo do tempo. Então, ela tem uma parte bibliográfica textual e uma parte bibliográfica audiovisual. E a gente terá ainda encontros sincrônicos que também já estão listados no plano de aula que eu mandei, né, por e-mail. E eu tenho pensado em usar os nossos horários de aula para termos plantões, né, para eu ficar disponível para a gente fomentar justamente a nossa estratégia de gestão da aprendizagem, como é o jargão que eu tenho ouvido. Então, vamos falar agora um pouco, eu vou contar para vocês, compartilhar melhor o que eu pensei para essa estrutura de aprendizagem e a partir dela que eu vou dar nota. Então, a gente vai ter 4 itens, no caso da disciplina Tupi, que serão 2 partes, 2 itens coletivos, 2 itens individuais. De um lado, então, a gente vai ter o fórum de discussão, que vai acontecer de forma assincrônica pelo Moodle. Então a ideia é que eu coloque perguntas, mas que não só eu, né? Que a gente debata, que a gente use esse espaço virtual para debater toda essa bibliografia textual e audiovisual que está lá para nós, para que a gente use esse espaço para nos integrarmos, para construirmos e crescermos enquanto disciplina, né? Pensei num glossário para que a gente defina termos específicos, conceitue esses termos e entenda um pouco a história desses termos, para que a gente não faça confusão, no caso, né, Tupi-Guarani arqueológico, Tupi-Guarani etnohistórico e muitos outros termos que são muito parecidos, inclusive, e que eles precisam ficar muito claros. Esse vai ser um trabalho também coletivo. A ideia desse glossário, então, é, obviamente, definir o termo e contar a história desse termo. Uma pessoa vai ficar responsável por um termo e a ideia é que ela consiga fazer a gestão buscando o consenso desse conceito. A gente vai ter um trabalho voltado aí para antropologia visual, pensando, bom, isso pode ser um pouco aberto, vai ser um individual. A ideia é pensar imageticamente, com algum texto, pode ter algum texto, mas imageticamente, pensando nessa relação das populações indígenas com o contexto atual, eu pensei, né? Porque na nossa disciplina tem um gancho aí com a contemporaneidade, que eu acho que pode ser um mote para a gente pensar. E produzir com isso um material audiovisual. Quem sabe a gente pode até pensar em apresentar alguns desses trabalhos, todos esses trabalhos, seria incrível. Por fim, não menos importante, a gente vai ter um outro trabalho individual, que é o trabalho final, que eu acho melhor dividi-lo em 2 partes. Uma parte
um primeiro momento, vocês me mandam uma ideia do que vocês querem desenvolver e depois o próprio trabalho. Deu uma acelerada no final, né? Mas basicamente era isso que eu queria dizer para vocês. Compartilhar de uma forma mais explicativa essa informação que vocês já receberam pelo plano de aula que eu mandei por e-mail. Então a gente vai ter essa estrutura com os 4 itens, com nota, né? Retomando então o fórum, o glossário, o trabalho imagético, relacionando o Tupi com a pandemia e refletindo também na nossa realidade, e um trabalho final. Então esses são os 4 itens com nota. E a gente vai fazer isso assincronicamente, fomentando essas discussões e tal, através do que eu já passei, com encontros sincrônicos, cujas datas já estão lá. E na hora da aula, eu vou ficar de plantão, online, nesse fórum, pelo Moodle, para que a gente possa ir levando essas discussões e para que ninguém se sinta abandonado, né? A gente está longe, só que a gente está mediado por essa tecnologia que nos aproxima. A gente está junto, beleza? Como, né, uma equipe, um grupo que quer pensar essa questão tupi. E eu quero que... Bom, é meu tema, né, de tese. Eu não consegui terminar ainda, mas é meu tema de tese. Então eu estou bem estimulada a conversar sobre isso também, trocar ideia com vocês, tá bom? Então a gente vai se falando, qualquer dúvida, ansiedade ou dificuldade nesse contexto, por favor, me avise, que a gente vai pensar na melhor maneira de contornar todo esse problema igual a água. A gente vai contornando e a gente vai chegar num lugar bom, tá bom? É isso. Valeu. Tamo junto.